Novo camisa 9 no Vasco, Botafogo com desfalque para a partida de hoje e arbitragem definida para Fluminense e LDU. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, comigo está aqui meu parceiro Fábio Rangel. Estamos chegando com tudo na manhã deste sabadão, é claro, trazendo as últimas notícias e informações do futebol para deixar você bem informado e bem atualizado sobre os assuntos em geral, mas antes, é claro, eu peço a sua inscrição, é muito importante para o nosso trabalho e também para o crescimento do nosso canal. Chegamos aí aos 110 mil inscritos e queremos, é claro, agradecer pela sua inscrição. É importante você ativar o sino das notificações na opção todos e também peço o seu like. Ele faz com que a plataforma do YouTube entenda que o nosso canal é relevante para as notícias do futebol. Agradecendo mais uma vez pelo seu like, pela sua inscrição e principalmente, né, Fábio, a todos que ajudaram a gente chegar aqui à marca dos 110 mil inscritos. Não, exatamente. A gente vem aqui para pedir, então a gente vem aqui hoje também para agradecer essa moral da galera. Muito obrigado, galera. E agora vamos sem enrolação às informações, às notícias, porque semelhante, né, a nossa transmissão ontem, onde chegamos à marca dos 110 mil inscritos, na chegada do Vasco à capital capixaba, o Espírito Santo, o Vasco que está hospedado no Hotel Sheraton, né, na concentração para a partida de hoje contra o Volta Redonda em Cariacica, no estádio Kleber de Andrade. E nós já temos também a informação, tá, da chegada do Vasco lá em Santa Catarina, em Itajaí. A informação é o seguinte: o Gigante da Colina chega segunda-feira à tarde, o horário ainda está para ser definido, na cidade e ficará hospedado no Sandri Palace Hotel. Hotel que fica a 2,4 quilômetros do estádio Hercílio Luz, local da partida contra o Marcílio Dias pela Copa do Brasil. Então, galera, já deixa aí na agenda, canal BTB Esportes, nosso parceiro Alan já está em viagem amanhã, né? Já está viajando amanhã para Itajaí para cobrir, fazer toda a cobertura da chegada do Vascão na cidade de Santa Catarina, né? Vai ser muito legal essa transmissão também, né, Fábio? Não, com certeza. O nosso canal aí vem trabalhando forte, nosso amigo Francisco, né, está lá para cobrir o Vasco hoje no Espírito Santo. Nós estamos aqui no Rio, o Alan indo para Itajaí, né, em Santa Catarina, e a gente aí fazendo essa cobertura do Vasco da Gama. Exatamente, Fábio. E falar da partida de hoje, lembrar mais uma vez, o Vasco enfrenta o Volta Redonda pela 10ª rodada do Campeonato Carioca, partida importante que vale classificação, e o Vasco chega com um desfalque, né, se tratando do Paulo Henrique, o lateral direito, que recebeu o 3º cartão amarelo e foi suspenso. E o técnico Ramon Dias tem a opção ali do Puma Rodrigues ou do Robert Rojas na lateral direita, porém já trazer a provável escalação é a seguinte: o goleiro Léo Jardim, Puma Rodrigues deve ser o titular, tá na lateral direita, João Vitor, Medel e o Léo fazendo aquele esquema de 3 zagueiros do técnico Ramon, Lucas Piton é o lateral direito, lateral esquerdo, Zé Gabriel, Galdames e Payet fazendo o meio de campo e David e Verrete é o ataque do Vasco, né? A galera também está na expectativa, Fábio, do novo reforço que foi apresentado ontem, o Juan Sforza, né? O garoto de 22 anos, novo, tem tudo aí para ser um diferencial nessa equipe do Vasco. O menino de 22 com cara de 18, a gente lembra quando ele chegou do aeroporto, a galera falando, né, que era o menino, mas um menino muito raçudo e, como a galera diz, o Hendrick parece que tá no bolso dele até hoje. Até hoje, né? A gente fica nessa expectativa aí. E você falando aí sobre essa questão dos 3 zagueiros, sim, você vê que o Ramon Dias, ele não tá nessa questão de cada jogo nós vamos ir de acordo com o adversário. Ele parece que tá montando uma base ali, o Vasco jogar com 3 zagueiros. Claro, pode jogar com 3 zagueiros, mas ser ofensivo, que eu acredito que o Vasco vai ser nesse jogo, até porque vencendo esse jogo, o Vasco vai a 19 pontos, ultrapassa o Nova Iguaçu, que também joga hoje, e ficaria numa situação mais tranquila na competição. Exatamente, Fábio. E ontem o Juan Sforza, ele foi apresentado, né, está à disposição, está apto para a partida de hoje, para esse sistema que o Ramon vem implementando, que está sendo muito interessante acompanhar toda a questão tática do Ramon, como você trouxe
agora. E lá na apresentação que me chamou a atenção, Fábio, foi quando o Juan Esforça foi perguntado qual foi a reação dele ao ele receber a proposta, saber que o Vasco estava em negociação com interesse na contratação dele. E ele falou que ele se emocionou muito, né, por ser um jovem jogador, e o Ramon até o elogiou, o Emiliano elogiou ele, vem sendo um destaque também, foi um destaque na seleção argentina pré-olímpico. Ele disse estar muito emocionado, conversou também ali com o Andrei e o Marlon Gomes, que o desejaram boa sorte, né, agora nesse começo, né, nessa temporada pelo Vasco, e claro, vamos aguardar se ele estreia hoje. Para a gente encerrar, concluir aqui esse giro de notícias em relação ao Vasco, Fábio, é que de acordo com o jornalista Flávio Dias, do canal Atenção Vascaíno, o Vasco está negociando a contratação de um camisa 9 que inclusive fez uma boa temporada em 2023. Então a gente sabe a importância de um nome para disputar a posição se ali à sombra do Verratti, e a galera, né, os torcedores já invadiram as redes sociais dizendo ali alguns nomes, inclusive pede pra galera, Fábio, deixar aqui um nome, uma sugestão aqui nos comentários, né? A galera pode deixar aqui nos comentários aí pra vocês, quem poderia ser aí, não digo um camisa 9, porque sim, o 9 hoje é o Verratti, é o titular absoluto, mas quem poderia ser aí um camisa 9, né, contratado pelo Vasco pra ser o reserva aí do Verratti, e claro, ser o reserva, mas disputar a posição com ele, porque isso vai elevando o nível aí do time. E como a gente sempre fala, campeonato é muito longo, não o brasileiro, não o carioca, mas o campeonato brasileiro, tá aí o Vasco, né, vai iniciar agora na Copa do Brasil, e não adianta, todo mundo sabe, tem que ter um bom elenco para poder disputar. E de fato, pela informação do Flávio, o nome do jogador já está aprovado pela 777. Agora um detalhe, eu vi nos comentários a galera pedindo até o nome do Robson, jogador do Coritiba, e eu fui buscar uns números, já que se trata de um destaque da temporada 2023, ele pelo Brasileirão ele tem 32 partidas, 12 gols e 9 assistências. Já esse ano... Bom de números. Já esse ano pelo campeonato paranaense, ele tem 8 partidas e 9 gols. Quer dizer, já superou o número de partidas. Então, é um nome interessante, né? É um nome interessante. Seria um nome interessante para poder disputar aí com o Verratti, né? Que é aquele negócio. Eu falei aqui esses dias sobre isso, que eu tô observando o Verratti e o Paê. Isso é legal, isso é legal. Eles cobram, vão para cima ali do juiz. Eu vi esse dia um lance do Verratti, foi no jogo contra o Botafogo, que ele reclamou ali com bandeirinha. Então, é legal. A liderança, né? Liderança ali. Mas numa dessa, você acaba, né, toma ali um amarelo. Verdade. Poxa, tomou o terceiro amarelo, vai ser punido. E a torcida não pode ficar, poxa, o Verratti não vai jogar, o Verratti não vai jogar, mas no caso esse jogador, Robson. Né? O Robson vai jogar e ele é bom também, então dá essa tranquilidade pra torcida, né? E é isso aí. Galera, saindo aqui das notícias do Vasco, vamos falar sobre o Botafogo, que também tem uma importante partida. O Fabinho separou aqui alguns detalhes sobre a possibilidade, né, do Botafogo se classificar. E um detalhe, o Botafogo ele vem com um desfalque, essa informação nós trouxemos ontem nas nossas redes, por isso você, torcedor do Fogão, do Glorioso, é muito importante você estar ligado também nas nossas redes, porque nós trouxemos essa notícia que o zagueiro Alexander Barbosa fraturou o nariz e está fora do jogo contra o Audax. A lesão aconteceu no empate com a Aurora na última quarta-feira na Bolívia pela Libertadores. E de acordo com o comunicado do Botafogo, o atleta treinará no CT hoje com máscara especial para esse tipo de lesão. Portanto, Alexander Barbosa, um zagueiro importante, fora dessa partida de hoje, que nós vamos estar, inclusive, daqui a pouco, né, já partindo para o Nilton Santos para cobrir essa partida, né? Exatamente. E assim como a gente perguntou aqui ao torcedor do Vasco, quem poderia ser esse camisa 9 aí para disputar com o Verratti, a gente pode perguntar também ao torcedor do Botafogo, para eles, né, quem seria aí o técnico ideal para assumir o Botafogo nesse momento. Realmente, mais tarde nós vamos partir para o estádio Nilton Santos, vamos fazer a cobertura do Botafogo, está ali recebendo ali os torcedores ali, trazendo essa cobertura hoje para a torcida do Fogão. O Botafogo precisa ganhar, porque eu não acredito, né, eu não acredito que vai acontecer essa combinação, mas não é impossível, né? Por exemplo, se o Botafogo perde esse jogo hoje e o Vasco ganha lá o seu jogo no Espírito Santo, o Botafogo vai estar eliminado da competição. Só que o Botafogo vai jogar contra o Audax, que não tem nenhum ponto, é o lanterna. Então o Botafogo
total favorito. Eu acredito que o Botafogo vai ganhar esse jogo hoje e vai terminar ali dentro do G4 da competição. E aquilo, né, Fábio? É muito interessante a classificação, porque vale vaga também direta na Copa do Brasil do ano que vem. Caso o Botafogo ou algum time ele não se classifique para as quartas de finais, ele enfrenta, né, os times, os 4, né, até o 8º, enfrenta a Taça Rio. E para você se classificar para a Copa do Brasil, você tem que ser campeão da Taça Rio, igual o Botafogo foi ano passado. Né? Então, é muito importante essa classificação para as quartas de final. E hoje, com o técnico interino Fábio Matias no comando do Botafogo, o time deve vir, obviamente, com um time misto. Até porque tem na quarta-feira, nós vamos estar também nessa partida, o jogo da volta contra o Aurora, valendo a classificação para a próxima fase da pré-Libertadores da América. Então o Botafogo tem esse desafio de vencer hoje o Audax, que não é um bicho papão, que não é um bicho de 7 cabeças. É o lanterna da competição. Não tem nenhum ponto ainda, nenhum Exatamente. ponto. E tem ali, é o favorito dessa partida. Independente se é time misto ou não, o Botafogo se torna favorito nessa partida de hoje. Jonathan, só pra você ter ideia, o adversário do Botafogo hoje tem 9 jogos e 9 derrotas. Então, favoritíssimo. Total. Né? E a gente pode trazer aqui já pra galera ficar atualizada a provável escalação do Botafogo para essa partida. Goleiro, Gatito, o Matheus Ponte, que é considerado hoje um reserva, mas é um importante jogador, lateral direito, deve entrar ali no lugar, na vaga do Damian Soares. O Bastos também é um zagueiro bom, né, que veio pro Botafogo na última temporada. Lucas Alter, Marçal na lateral esquerda. Marçal já vinha sendo muito criticado pelo torcedor, mas torcer para que ele venha fazer uma boa partida. Marlon Freitas, Cauê, Savarino, que é o camisa 10, né, meio de campo, o Eduardo, que foi autor dos 2 gols no último clássico contra o Vasco, o Júnior Santos, que fez o gol na partida contra o Aurora. O Júnior Santos ele traz aquele gás, ele é um diferencial hoje no ataque. Tiquinho Soares e o técnico interino Fábio, ele pode fazer ali mesclar, né? Ou o Matheus Nascimento ou o Tiquinho Soares. No lugar do Júnior Santos pode ser o Diego Hernandes. Então, Botafogo, mesmo com o time misto, tem condição de vencer essa partida. Como eu falei, o Audax tem 9 jogos e 9 derrotas, nem empatou ainda com ninguém, mesmo jogando com os times ali de menores investimentos. E por falar em time de menor investimento, lembrando que hoje vamos ter um jogo muito importante, Portuguesa e Nova Iguaçu. Por quê? Se o Nova Iguaçu vencer esse jogo, o Nova Iguaçu vai a 21 pontos, rapaz, e empataria com o Flamengo e o Fluminense, que já está classificado. Ou seja, se o Nova Iguaçu ganhar esse jogo hoje, Jonathan, ele já garante a classificação e aí restaria uma vaga para Botafogo e Vasco. Botafogo tem que secar o Nova Iguaçu e o Vasco. Exatamente. Rapaz, Campeonato Carioca tem um ar de emoção, né? O Campeonato Carioca tá muito legal. Nesse final. E galera, trazendo a informação aqui sobre técnico, né? Estava sendo ventilado o nome de Jorge Sampaoli. E a informação que nós recebemos, segundo o jornalista Bernardo Gentili, é improvável que o nome de Jorge Sampaoli avance no Botafogo, pelo menos neste momento, tá? John Textor entende que é um bom nome, mas não seria o melhor para o momento. E é claro que a gente já está aqui apurando em relação a técnico, até para nos próximos vídeos, no vídeo da manhã, trazer essa informação para o torcedor do Botafogo. O que você acha, o Botafogo não pode mais errar, mano. O Botafogo não pode mais errar. Tudo bem que tem um jogo importantíssimo agora na pré-Libertadores, tem essa questão aí de um difícil o Botafogo se garantir aí, né, no G4 do Campeonato Carioca, mas mesmo assim, o Botafogo não pode mais errar e infelizmente Thiago Nunes não deu certo. Eu falei aqui, eu dei a minha opinião aqui, eu venho falando, desde o início, né? Pra mim não seria ele o técnico no final do Campeonato Brasileiro, pra mim não seria ele, o Botafogo precisava de um técnico mais ali, um boleirão ali, motivar os caras, que tem a questão psicológica. Tem o vestiário, também. né? Exatamente, eu vi torcedores do Botafogo, não é a nossa opinião, torcedores do Botafogo na época falando sobre o Luxemburgo, que poderia vir ali pelo menos para fechar o Campeonato Carioca Brasileiro, né? E muitos torcedores falando, se viesse ele, não teria perdido o jogo. Então o Botafogo não pode mais errar. De fato. Galera, saindo aqui das notícias do Botafogo, trazer informação também do Flamengo, que tem amanhã o Fla-Flu, né? Amanhã é um importante jogo nesse domingo. Vale liderança, né? Vale liderança, né? E agora, Fábio, um detalhe importante, cara, nós temos que destacar aqui o Luiz Araújo.
a evolução que ele teve, principalmente ali à frente do técnico Tite, ele que chegou com ar de desconfiança no ano passado, né, na janela do meio do ano. Ele veio da MLS, não me engano, do Atlanta United. Nós estávamos ali na chegada dele, fizemos a cobertura da chegada do Luiz Araújo no passado, e é interessante ver a evolução, principalmente agora com a chegada do Tite. Ele que foi importante, não participou ali dos jogos da temporada, ficou ali no banco, se eu não me engano, para o De La Cruz, mas demonstrou nesses últimos jogos. Ele está tendo aí 3 sequências. Teve contra o Bangu, contra o Volta Redonda. Vem sendo muito importante, né, Fábio? E até com a saída também do Everton Ribeiro, que jogava também ali naquela ponta direita do Flamengo. Sim, então meio que abriu espaço para ele. E o Everton Ribeiro, pelo amor de Deus, né? O que ele fez pelo Flamengo. Mas, né, chega o ciclo ali, a idade começa a pesar. E o Luiz Araújo é um jogador que ele vai ali à frente, ele marcou o gol agora, né? E ele volta também para recompor na questão defensiva. Um jogador muito rápido e tá crescendo bastante no Flamengo. É aquele jogador box to box. Que vocês gostam, né? Vai lá e vem cá. Ele faz ali as pontas do campo, né? Ajuda com assistência e também fez o seu gol. Então vem sendo um bom destaque, né? Agora na era do técnico Tite. E nós estávamos aqui também acompanhando um detalhe, Fábio, em relação ao Igor Jesus. Também possivelmente vai ter oportunidade aí, né, nessa volância do Flamengo. Vai, com certeza. Um menino novo aí que vem mostrando muito potencial e com certeza vai ter muita oportunidade com o Tite ali. Ele aproveitou, né, as oportunidades que teve. Eu acho que vai ter hoje, né, amanhã no caso. Amanhã. Eu acho que nós teremos aí a volta do Pulgar. Então com isso o menino deve ficar no banco, mas ele volta pro banco assim com aquela moral. Ó, você tá aí, mas eu vi que quando precisar, posso contar com você. Você vai ser útil. Exatamente. Né? Bom, galera, pra gente concluir nosso giro de notícias, falar também sobre o Fluminense e um detalhe, né, em relação mais à partida de quarta-feira, porque acredito que o Fluminense está com esse foco aí na Recopa Sul-Americana diante da LDU, até por conta de toda a polêmica que aconteceu em relação à Conmebol, em relação à arbitragem, né? Depois teve ali a fala do Felipe Melo, também o próprio técnico Fernando Diniz reclamou muito na coletiva em relação a postura da arbitragem nesse jogo, mas existe um ponto positivo, Fábio. Se for olhar o retrospecto do Fluminense, o Fluminense conseguiu ali no comando do Fernando Diniz virar jogos, principalmente ano passado na semifinal e na final do Campeonato Carioca. Não, o Fluminense é muito favorito nesse jogo de volta, é muito favorito. E olha, a LDU perdeu a oportunidade, porque o torcedor do Fluminense, você assistiu o jogo, você vai concordar comigo. A LDU poderia ter ganhado aquele jogo ali de uns 4-0. Uns 4-0, a LDU foi muito superior. Assim também, teve aquela questão do pênalti no início, porque foi bem no começo do jogo, tava 0-0. Se é marcado o pênalti, o Fluminense converte o pênalti 1-0, aí o jogo seria totalmente outro. Mas saiu barato pro Fluminense. Saiu barato pro Fluminense esse 1-0 e o Fluminense tem totais condições de reverter a situação aqui no Maracanã, lembrando, com o apoio da torcida, o Maracanã vai estar lotado, né? De fato, né? E só lembrando o detalhe, o Fluminense virou o primeiro jogo, tinha perdido pro Volta Redonda na semifinal por 2-1, virou o jogo se não me engano foi 7-0 o Fluminense naquele jogo da volta contra o Volta Redonda. Saiu perdendo o primeiro jogo contra o Flamengo por 2-0 e virou a final por 4-1. Então o Fluminense... E cara, até uma virada que aconteceu na semifinal contra o Internacional, o Fluminense estava perdendo de 1-0, virou para 2-1. Virou também. Se classificou para a final. Então nada está perdido. O Fluminense tem total condição de vencer essa partida diante da LDU aqui no Maracanã e se sagrar campeão. Bom, pra gente concluir, definida a arbitragem argentina para essa partida contra a LDU, é o trio argentino Facundo Telo, árbitro, que vai ser o árbitro em campo, auxiliar Ezequiel, agora não vou me arriscar aqui o sobrenome dele, o Gabriel Cade é o árbitro, né, o segundo árbitro, e no VAR, aliás, o terceiro árbitro, e no comando do VAR será Mauro Vigiliano, portanto, definido aí a arbitragem para essa final para Fluminense e LDU na final da Recopa Sul-Americana. Bom, estendemos um pouco, galera, mas acredito que valeu a pena por conta da gente trazer com muitos detalhes aqui sobre cada time e deixar a galera bem atualizada. Estendemos um pouco, não. Pode ficar certo que esse é o maior vídeo do canal. Sabadão, né? Sabadão do melhor estilo. Esse é o maior do canal. Poderia até ser uma live, né? Hoje. Isso aqui é uma live. Galera, lembrando sempre, tamo junto, BTB Esportes em todos os lugares. Inscreva-se, ative o sino e deixe o seu like. Valeu!
É nóis.